Sul, mestre e doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Denver e hoje pesquisador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito boa tarde aos três. Como vocês estão nesse domingo de eleições pelo Brasil, eleições municipais, escolhendo prefeito e vereador? Genuíno, boa tarde, como você está? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Rose. Em dia de eleição, eu procuro votar na primeira hora. Votar na primeira hora para poder acompanhar, conversar, dialogar com as pessoas que eu conheço, aqui na região que eu moro, sobre a eleição, sobre os fatos, os acontecimentos. E, no meu modo de entender, essa eleição está muito interessante, particularmente na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela está sendo a sinalizadora de uma era que, no meu modo de entender, vai além da cidade de São Paulo. Você tem claramente duas direitas que se degladiam, se divergem, polarizam, e você tem a construção de uma alternativa à esquerda com a candidatura do Boulos. As outras candidaturas do PSB, do PSDB, não vingaram ao ponto de polarizar. Eu acho que a eleição está polarizada. Na minha avaliação, ela sinaliza um fenômeno que veio para ficar no Brasil, que é esse fenômeno de uma direita extremada, a chamada direita raiz, que é o fundão do bolsonarismo, e você tem uma direita que tenta, aqui em São Paulo, reciclar a forma, reciclar a estética, que é o atual governador de São Paulo. Eu acho que essa eleição em São Paulo também ela sinalizou para um problema sério do nosso sistema político eleitoral. Certas posturas, certos discursos que não têm limite, é o vale tudo, principalmente quando é para combater a esquerda. Aliás, isso está nas formulações do olavista. Eles procuram legitimar qualquer coisa que seja contra a esquerda ou contra o que eles chamam do condomínio comunista como algo legítimo. Então, é falsidade, manipulação, adulteração de documento, não há limite. Eu acho que esse é um fenômeno que veio à tona na eleição, nessa eleição de 2024, aqui em São Paulo, particularmente. Está acontecendo também em outras capitais. No caso de Fortaleza, está acontecendo. No caso do Rio Grande do Sul, também. No caso de Curitiba, que parece que o mais provável são duas direitas disputando quem vai para o segundo turno. Você tem esse fenômeno, no meu modo de entender, em Goiânia, portanto, é um fenômeno que nós temos que trabalhar com ele. Entendendo que essa direita, que sempre aposta no quanto pior, aposta no espetáculo, na negação da política, no espetáculo pelo espetáculo, eu acho que ela tem algum fôlego. Nós vamos ter que saber como combatê-la no plano político e no plano das medidas que necessariamente terão que entrar no terreno judicial, mas não como prioritário, e tudo indica que a eleição de São Paulo, ela sinalizou, além do primeiro turno de 2026, ela sinalizou também uma necessidade que a esquerda enfrente alguns desafios. Primeiro, diante da crise sistêmica, a esquerda tem que ser antissistema e tem que buscar um discurso, uma plataforma capaz de dialogar com os descamisados, com os despossuídos, com os arrebentados. Ao mesmo tempo, nós temos que, mesmo quando se trata de movimentos táticos, nós temos que dar primazia para um polo de esquerda, mais claro, mais contundente, para, vamos dizer assim, afirmar um protagonismo, afirmar uma plataforma, afirmar um programa. E aí entra uma questão que eu acho que fica em aberto para a gente conversar bastante, porque se a esquerda, no quadro de uma crise sistêmica, que é mundial, nacional, em todos os aspectos, se ela não se propõe a ser protagonista de uma esperança, de algo novo, de algo alternativo, ela fica, vamos dizer assim, numa moderação e numa defensiva. Eu acho que a campanha aqui em São Paulo, eu vivi intensamente ela nas ruas, metrô, ônibus, feira, etc.,
eu acho que ela fez essa sinalização. Ela resolveu todos esses impasses? Não, porque provavelmente nós vamos ter um segundo turno bastante radicalizado com quem for para o segundo turno, ou o atual prefeito ou o Lamaçal. Perfeito, Genuíno. Queria só relembrar também a quem está acompanhando a gente que estamos com o chat aberto, como sempre, para você poder mandar sua análise, seu comentário, sua pergunta também a quem está aqui com a gente na bancada, o Genuíno, o Horta e a Rose. Seja com o Superchat para estar colaborando com o Opera Mundi, mande sua pergunta, sua análise, que na medida do possível a gente vai juntando aqui com a produção e passando aos nossos convidados. Rose, boa tarde. Também queria saber como foi seu dia de votação, como que você tem olhado durante toda essa corrida eleitoral e até sua expectativa do que esperar desse pleito. O Genuíno falou bastante sobre São Paulo ter sido aí essa chamatriz, né, das eleições municipais, ficou muito em evidência. Queria saber se você concorda com isso e se você também destaca outros lugares aí que a gente pode ter compreendido essa disputa tão acirrada nas eleições municipais. Rose, boa tarde. Boa tarde, Fernanda, Genuíno, Horta, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, eu estou no interior de Minas Gerais, na Minas Gerais profunda, eu votei logo cedo, eu sempre deixo para votar no final, mas hoje eu votei logo cedo, mas eu concordo integralmente com o Genuíno, que foi as eleições de São Paulo que chamou grande atenção, porque ela reflete alguns elementos do quadro nacional. Naturalmente, São Paulo é a cidade mais rica, a cidade mais populosa do Brasil, então isso já chama atenção de forma natural, mas ter refletido o quadro de polarização e um quadro que muitas vezes a esquerda tenta se desviar para não discutir essa polarização que já está existente na nossa sociedade e que ela não é possível ser abrandada neste momento, eu acho que essa é a importância principal. Né? O que a gente tem em São Paulo? O Boulos, que tem uma trajetória, embora a gente possa fazer algumas críticas às estratégias eleitorais dele, de baixar um pouco o tom, mas ele tem uma trajetória junto a uma esquerda mais radicalizada, junto aos movimentos sociais, e de outro lado, uma direita mais institucional, que tenta se voltar para o grande jogo que o Bolsonaro excluiu eles, que é a figura do Ricardo Nunes, e o Marçal, que é uma direita que acabou não contando com o apoio direto do Bolsonaro, mas que reflete o bolsonarismo. Né? Então, além dos espetáculos que os debates eleitorais trouxeram, e as pessoas também voltaram a atenção para isso, esse grande quadro de polarização, eu acho que ele está mais evidente na cidade de São Paulo. E ele, eu acho que também acaba... Eu acho que tem essa questão que eu mencionei, que a direita, que a esquerda tem tentado se desviar dessa polarização e achado possível contorná-la ou, de certa forma, deixar mais brando. E tem um outro quadro que reflete que a direita não está para brincadeira. Algumas pesquisas mostraram que talvez o segundo turno vai ser entre o Nunes e o Marçal. Eu não acredito, eu acredito que o Boulos vai estar no segundo turno. Mas eu acho que esse discurso, principalmente pelo Marçal, eu acho que o Nunes, eu acompanhei praticamente todos os debates de São Paulo, eu acho que o Nunes, em algum momento, ele tentou ensaiar que poderia ser mais radical para deixar os bolsonaristas mais contentes, mas ele não conseguiu por conta do próprio perfil dele. Mas eu acho que esse quadro está dado, eu acho que a esquerda precisa lidar com este quadro, porque deixa absolutamente evidente essa eleição de São Paulo, que os próximos anos a temperatura vai estar quente e que não é possível a gente achar que excluir essas pessoas ou dos debates, ou, enfim, dos espaços de discussão, de que elas vão ter alguma penetração na sociedade. Então, eu realmente acho que a eleição de São Paulo é a mais importante, porque ela reflete questões relacionadas à nossa sociedade e também ao quadro nacional no geral. A gente tem outros cenários bem interessantes. No Rio de Janeiro, essa polarização não se deu, acho, por questões muito particulares do Rio, por conta da prefeitura que o Eduardo Paes pega depois da gestão Crivella, que foi uma gestão realmente desarticulou vários serviços da prefeitura do Rio de Janeiro, então, por questões muito particulares, até da forma como funciona a economia do Rio de Janeiro, a questão do turismo, a questão do carnaval, mas a gente tem alguns quadros interessantes também, por exemplo, em Porto Alegre. Aqui em Belo Horizonte é muito preocupante, porque temos também duas vias da direita
mais competitivas. A candidata a Duda Salabert, que é a candidata do PDT, e o candidato do PT, Rogério Correia, não conseguiram um bom desempenho nas pesquisas, então possivelmente a gente vai ter um segundo turno com duas direitas, uma direita mais parecida com a direita do Ricardo Nunes, uma direita mais institucionalista, contra o bolsonarista, o Bruno Engler. Eu achei muito interessante o quadro de Natal, que a Natália Bonavides, ela acabou deslanchando nas pesquisas e melhorou muito, ali está com chances de chegar ao segundo turno, né? Agora ela aparece como a favorita, inclusive. Em Fortaleza também, o candidato do PT cresceu muito nas últimas semanas e me parece que vai para o segundo turno, é bem provável. Outra capital importante, Recife, o João Campos parece, né, que está com a taça na mão, muito dificilmente, como Eduardo Paes, lá não vai ter segundo turno, mas também não é um candidato de esquerda, mas volto a dizer, São Paulo é a eleição mais importante, de fato, porque ela reflete questões muito importantes da luta política na nossa sociedade. Além de São Paulo ser a cidade mais rica e maior do Brasil, ela reflete essas questões da nossa sociedade e reflete o quadro de polarização que não tem como a gente fugir. E volto a dizer, a esquerda, me parece que uma certa esquerda tem tentado se desviar desse quadro de polarização, e a eleição de São Paulo mostra que não há como fazer esse desvio, é preciso fazer uma luta política muito aberta e combater o projeto de sociedade dessa extrema-direita, que aparece no bolsonarista raiz, apesar de não ter o apoio aberto do Bolsonaro no Pablo Marçal, e nessa direita que eu acho que quer se reconstituir para daqui 2 anos enfrentar as eleições para a presidência. Perfeito, Rose. Eu queria só pedir desculpa que o foco da minha câmera saiu, mas daqui a pouco eu vou tentar só arrumar aqui. Vou passar a bola para o Horta. Horta, muito bom te ver aqui novamente. Faz tempo que a gente não se encontra no outubro, assim como também com a Rose e com o Genuíno. Eu também te pergunto sobre esse dia de eleição, como você tem acompanhado essas eleições municipais. A Rose trouxe alguns pontos que depois também queria ouvir vocês para a gente conversar sobre, olhando para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, e outros lugares também. Mas me conta, Horta, como que você olhou essas eleições municipais e sua expectativa? Horta, você está mutada, a gente não está te ouvindo. Desmutei agora, eu tinha mutado antes para evitar de atrapalhar os companheiros. Beijo para você, Fernanda, muito obrigado pelo convite. Um abração para o Genuíno, um abraço para a Rose, querida. Nossa, a gente sabe o quanto a Rose se superou agora, segurando o tempo, que nós estamos sem reloginho, ela foi lá e segurou numa boa. Rose, beijo para você, você é uma pessoa fantástica. Eu estou numa cidade que não tem votação para prefeito agora, tá, Fernanda? Então, Brasília sofre com isso é uma coisa ruim no meu entendimento. A nossa política em Brasília fica truncada, especialmente para as novas lideranças. Fica muito difícil surgir liderança em Brasília, porque os nossos ciclos eleitorais são sempre juntos com os ciclos para governador e presidente, então o custo para você entrar na política é muito maior do que em outras capitais. Então, essa é a situação. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Genuíno e da Rose, não é muito diferente, mas tem alguns pontos importantes a colocar. Eu acho que essa eleição de 2024 agora é uma eleição chave para o bolsonarismo. Eu tenho a impressão que o Jair Bolsonaro não se deu conta disso. Se ele tivesse dado conta disso, ele teria agido de forma mais direta. Por quê? Porque o que nós vimos nos últimos anos no Brasil foi o seguinte: os movimentos que aconteceram foi surgimento de uma proposta política fascista, claramente fascista, que é o bolsonarismo. Todo mundo sabe que o bolsonarismo, o fascismo, ele só consegue tomar o poder por via democrática. Não existe golpe em cima de estruturas fascistas. Isso nunca aconteceu. O fascismo não tem força suficiente para fazer o golpe se ele não tiver antes ter entrado nas instituições de forma democrática. Nós vimos isso acontecer com o Bolsonaro em 2017 e 2018. Ele entrou de forma democrática. Ele parasitou os partidos de direita, porque ele não conseguiu criar um partido próprio, então ele parasitou os partidos de direita, tinha bolsonarista em todos os partidos, basicamente. Eles, ao longo de 2018, 19, 20, 21 e 22, eles tentaram tomar o poder nesses respectivos partidos, a gente viu isso acontecer. Várias dessas lideranças de direita tentaram segurar o controle dos seus partidos, muitas vezes na unha, e o bolsonarismo avançando.
Quando o Bolsonaro perde a eleição em 2022, eles meio que foram expulsos desses partidos de direita, e esses partidos de direita estão tentando se reconstruir à margem do bolsonarismo. Essa é a verdade. A gente viu, por exemplo, o movimento em São Paulo do Dória negando que algum dia ele tivesse se aproximado do bolsonarismo, porque ele viu o tamanho do problema. Nós vimos efetivamente outras lideranças famosas de direita se afastando do Bolsonaro, e aí criou um cisma, um problema na direita brasileira, que é o seguinte: essa direita mais antiga, que o Genuíno e a Rose mencionaram, que são essa direita mais institucional, né, que sempre teve no poder, essa coisa de tradição, que tem um pé no agronegócio dos coronéis, essa direita, ela tenta se reconstruir sem a figura venal e perversa do bolsonarismo, porque o bolsonarismo traz votos, mas traz também ingerência dentro dos partidos, né? E eles não querem esse tipo de situação. Então eles querem os votos do bolsonarismo sem o Bolsonaro. E o Bolsonaro, obviamente, não quer entregar essa situação. Isso provocou um racha em diversas cidades entre esses dois modelos de direita. Essa direita mais institucionalizada, antiga, que por vezes é parte do modelo neoliberal, e essa direita mais estridente, mais reacionária, mais fascista, e eu acho que mais perigosa até do que o próprio Bolsonaro. E o exemplo que a Rose deu em São Paulo é solar, né? O Marçal, ele traz esse espírito. O Marçal é a tentativa desse fascismo radical de tomar as estruturas da direita e fazer dali uma construção política. Então, no Brasil inteiro, o que nós estamos vendo nesse momento é o jogo entre as antigas direitas brasileiras, se conseguem sobreviver sem o bolsonarismo, e se elas assim conseguirem, elas vão encaixotar o bolsonarismo no espaço do crime, o Bolsonaro vai ser caçado, vai ser preso, vai perder ainda mais tempo de seus direitos, seus candidatos serão caçados, o Marçal vai ser caçado, enfim, nós vamos ter uma civilidade na direita brasileira, ou se o bolsonarismo efetivamente vai conseguir colocar as suas mangas de fora, ir para um segundo turno em São Paulo, e a partir daí criar um novo modelo de disputa eleitoral no Brasil inteiro. Eu só acho que eu acho que o modelo que a gente está vendo é o modelo de São Paulo, é essa disputa, mas dois estados brigam contra isso por motivos diferentes. O primeiro é o Rio de Janeiro, em que nós tivemos uma política personalíssima do Paes, conseguindo fugir, né, dos ataques bolsonaristas e fugir de uma oposição à esquerda, se fazendo de bom moço com todo mundo. Essa ideia do bom mocismo a gente já tinha visto lá no Rio Grande do Sul há muito tempo atrás, quando o governador que ganhou do Tarso Genro, exatamente nisso, eu estou vendo ele, esqueci o nome dele agora. Mas a gente já viu isso, que é o cara que eu não sou contra ninguém, eu amo todo mundo, mas isso é muito pessoal do Paes, eu acho que esse modelo não vai conseguir andar para outros espaços, mas me preocupa muito o Rio Grande do Sul, onde o prefeito conseguiu criar um sistema de comunicação específica junto com o governador do estado, que negaram praticamente toda a culpabilidade das enchentes, e ele chega na eleição em condição de disputar com a Maria do Rosário. E, nesse sentido, eu acho que esse é um modelo muito preocupante, porque eles ali desenvolveram um tipo de comunicação disruptiva que permitiu esse sistema, de alguma maneira, elidir, né, fugir das culpas dos problemas dos desastres ali, das enchentes. E eu acho que, mesmo com tudo isso, nós vamos ter dificuldades de vencer essa eleição no Rio Grande do Sul. Eu gostaria muito que a Maria do Rosário tivesse uma melhora grande agora para ir para um segundo turno, para que a gente pudesse respirar, porque o meu medo é que se desenvolva ali no Rio Grande do Sul um tipo de comunicação conservadora, alienante, que ajude essa direita a retomar o poder. Nós temos 2 anos até 2026, e a eleição de 2024 é um grande laboratório que eles estão fazendo para ver o que funciona e o que não funciona. Perfeito, Horta. Eu estava justamente pensando também em passar essa pergunta que vai um pouco na linha do que vocês estão colocando, puxando esse gancho que o Horta colocou sobre 2024 ser um pouco chave para o bolsonarismo e eles não terem talvez entendido essa dimensão como o Horta colocou, mas eu queria olhar também a relação até da esquerda, né, até a figura do próprio presidente Lula. O próprio presidente Lula esteve muito ativo na campanha de São Paulo com Guilherme Boulos, teve outros lugares que o PT estava apoiando, não estava com uma candidatura própria, e sim apoiando aliados, e outros lugares que sim estavam com candidaturas, e mesmo assim o presidente Lula não conseguiu a agenda ali para estar com todos esses candidatos. Genuíno, eu volto com você nesse sentido, quando você coloca sobre, né, essa questão aberta da esquerda
tentando combater essa crise sistemática. Talvez as eleições municipais para o Partido dos Trabalhadores, né, na figura do Lula, deixou um pouco escamoteadas as eleições municipais, na sua avaliação? Como vocês têm olhado até a questão de vereadores, né? A gente fala muito sobre prefeito, mas e as bancadas de vereadores? Tá? A gente conseguiu também olhar para isso? Queria entender um pouco a avaliação de vocês nesse sentido, né? Se, por um lado, o bolsonarismo, como o Horta colocou, talvez não tenha entendido essa eleição como chave, a esquerda deixou um pouco livre demais essas eleições, Genuíno? Olha, Fernanda, em primeiro lugar, eu queria fazer uma observação. A observação começa com Belo Horizonte. Belo Horizonte, nós estamos colhendo a terra arrasada produzida pelo lava-jatismo contra a liderança do Fernando Pimentel, que foi o prefeito melhor avaliado, e o governador que foi caçado. Ele foi absolvido de tudo, mas a imagem dele foi destruída. Eu acho que Belo Horizonte está vivendo, vamos dizer assim, a terra arrasada, desde a eleição de 2022, que a Dilma, na reta final, não foi eleita senadora, até a eleição agora para a prefeitura. Eu acho que Belo Horizonte tem essa realidade particular. E houve uma dificuldade que foi a não existência de um polo de esquerda. Eu acho que aonde a gente construiu um polo à esquerda, melhora as condições de disputa. Porto Alegre, eu acho que nós caímos na defensiva quando o condomínio midiático, o condomínio imobiliário e o condomínio financeiro tirou a enchente da pauta da campanha. E eu acho que isso acabou dificultando uma politização. A gente trabalhou um pouco com o republicanismo ingênuo e despolitizado, no meu modo de entender, no Rio Grande do Sul. Em relação ao quadro, viu, Fernando, eu acho que nós vamos conviver por um certo tempo com duas direitas. Essa direita institucional, que pode se alimentar da direita raiz, para vir com tudo, ou ela tenta, vamos dizer assim, criar constrangimento para um projeto de esquerda. Nós vamos conviver com isso por algum tempo, no meu modo de entender. Não é um processo... Eu acho que o Bolsonaro, ele jogou pesado. Olha bem, em Belo Horizonte, com a candidatura raiz, Fortaleza, Aliança em Porto Alegre, Curitiba, tá certo? São Paulo, porque ele trabalhou com duas alternativas, Florianópolis, e se você pegar outras capitais, por exemplo, como no caso do Piauí, que está uma disputa com um candidato ligado ao ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, então eu queria só discutir contigo que ele jogou nessa eleição. Ele jogou. Por outro lado, ele é o guarda-chuva de várias posições políticas dentro do que a gente pode qualificar como essa alternativa fascista, e ele vai se alimentando e incentivando. Nós vamos conviver com esse processo, porque você tem a direita institucional que quer criar constrangimento ou aliança pontual com eles, e também faz isso com a esquerda. Quando eu acho que a grande importância nossa nessa campanha foi quando a gente construiu um polo de esquerda. Eu acho que a campanha do Boulos aqui em São Paulo representa um polo à esquerda. Você vê, está o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, tá certo? A Rede, o PV. E o Boulos representou, claro, esse polo. Por exemplo, você pode ter algumas cidades que foram escolhas táticas, que a gente pode até discutir no curso para analisar o segundo turno, mas que há um potencial para você criar um polo de esquerda. Inclusive, isso tem a ver com o modelo de aliança para 2026, porque se a gente ficar só na frente amplíssima, a gente acaba caindo na moderação e no aliancismo. Eu defendo que a gente construa um polo à esquerda, a exemplo do que aconteceu com a esquerda francesa, com a experiência do México, com o Obrador e a Cláudia, que foi eleita presidente, assumiu agora. Eu acho que a eleição refletiu isso. Agora, tem um outro elemento que a gente tem que levar em conta. Como a eleição municipal ela foi polarizada, mas ela não foi capitaneada por lideranças nacionais fortes, porque nem o Bolsonaro foi isso, nem o Lula, e nem outras lideranças, o purão da sociedade, com seu conservadorismo, o racismo, o patriarcalismo, o genocídio, o preconceito, se aflorou
com mais facilidade. É o caso aqui em São Paulo. Quer dizer, ver o que um cara faz na véspera da eleição, com laudo falso, e é candidato em torno de 20 e poucos por cento, isso é grave. Isso mostra que tem um purão da sociedade que busca uma representação. E nós temos que compreender que, para derrotar esse purão, nós temos que ter uma proposta política antissistema, uma proposta política, vamos dizer, de uma aliança mais estratégica, uma proposta política de dizer quais são as alternativas para a crise. Nós temos que ter uma postura antissistema. Nós não podemos ficar discutindo só os remendos táticos numa eleição municipal. Eu acho, inclusive, que a gente deveria ter construído algumas polarizações nacionais nessa eleição. Eu acho que a polarização, viu, Fernando, Rose, está dada. Essa ideia da grande mídia de negar a polarização, de achar que é negativa, ela está dada pela crise, pelas novas demandas, pela dimensão profunda da crise. Ela está dada. E se a esquerda não tiver uma alternativa que polarize, com uma proposta programática, uma proposta mais estratégica, ela acaba ficando numa postura de defensiva tática, porque ela fica fazendo movimentos que acabam se perdendo nas escolhas eleitorais de Câmara, de prefeito. Agora, eu estou otimista com esse processo que nós estamos vivendo nessa eleição. A eleição do Lula em 2022 foi muito difícil. Eles vieram com um golpe pesado, no 8 de janeiro. Eles fizeram uma resistência com muita ousadia e determinação, e eles têm uma base social. Eles têm uma base social. E eles alimentaram essa base e politizaram essa base, estão nessa disputa, no meu modo de entender, que veio para ficar. E eu acho que nós temos que nos preparar para uma disputa mais a médio e a longo prazo, que não vai ser só 2026. Eu acho que vai ser uma disputa por mais tempo dentro da crise geral do sistema capitalista na sua configuração neoliberal. A crise mundial, a crise da guerra, a crise climática, a crise social, a crise de perspectiva está posta para a esquerda ser protagonista de algo novo, algo de esperançoso, algo possível, né? Eu acho que esse é o dilema que está posto para nós como lição de 2024. Ainda temos que analisar os resultados, tá certo? Os resultados que vão vir à tona na boca de urna, ou no segundo turno, onde poderá ter ou não. Essa disputa vai continuar, inclusive, no segundo turno, tudo indica. Perfeito, Genuíno. Estamos a quase 20 minutos de fechamento das urnas, né? Fecham às 17 horas e, a partir disso, os resultados, os votos começam a ser contabilizados para serem disponíveis pelo TSE. Está recebendo bastante comentários, agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente, que está acompanhando a nossa live especial aqui das eleições municipais de 2024. Tem bastante comentários. A Isabel Joia tinha falado que as eleições em São Paulo são o balão de ensaio para 2026 no Brasil. O Augusto Alves falando que a chuva do União Brasil no interior é gigante e fala que no Amazonas vai ser das 62 prefeituras, vão ser pelo menos 50 levadas por eles. E depois pode contar com 300 deputados em 2026, que é um pouco do que a gente estava falando também fora de São Paulo, olhando para outros lugares. Eu só queria trazer alguns dados. Quando o Horta falou sobre a questão também de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a Quest, de sexta-feira, de votos válidos, colocou 50% para o Sebastião Melo, que é do MDB, e 26% da Maria do Rosário, do PT, e 23% da Juliana Brizola, do PDT. Para gente ter uma noção de como, de fato, o Melo cresceu. E em Belo Horizonte, que também a gente comentou, dos votos válidos da Quest, 30% o Bruno Engler, do PL, 25% o Fuad Noma, do PSD, 20% o Mauro Tramonte, do Republicanos, e depois tem 8% da Duda Salabert, do PDT, 8% o Gabriel, MDB, e 7% o Rogério Correia, do PT, perdão. Então, são votos bem expressivos, né, Rose? A gente estava até comentando na sua fala, você falou um pouco de Belo Horizonte, bem expressivo esses números. E eu queria até comentar, Rose, já também deixo você responder até outra pergunta, como você também olha a questão dos vereadores e até essa dinâmica entre se a esquerda, de fato, se engajou nessas eleições municipais, que a Datafolha de sexta-feira, ela colocou que ao menos metade
dos eleitores em São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Recife ainda não haviam escolhido seus vereadores. E eu te pergunto isso, essa indecisão, né, esses votos de quem decide na hora, é o que preocupava, por exemplo, em São Paulo, a questão do Marçal, né, de na hora a pessoa ir para o Marçal, mas outros lugares também preocupam de fato. Rosa, por que você acha que a gente talvez tenha um pouco essa dificuldade nas eleições de vereadores e até de deputados estaduais e federais também? Essa indecisão de não ter essa certeza de quem vai ser escolhido e a gente fica muito para prefeito? Fernando, eu quero começar, eu vou responder essa pergunta, o que o Genuíno estava falando sobre a polarização. Na cidade de São Paulo, eu acho que é mais evidente que a gente tem esse cenário nacionalmente polarizado, e volto a dizer que uma parte da esquerda parece querer se contornar como se fosse possível isso neste momento. E por isso eu quero trazer duas questões sobre Rio de Janeiro e Porto Alegre. A Juliana Brizola, que passou a adotar um discurso mais radical, ela cresceu muito nas últimas pesquisas, quase alcançando a Maria do Rosário, e com as chances da Maria do Rosário perder a vaga no segundo turno, caso tenha segundo turno em Porto Alegre, para a Juliana. Então, parece que a estratégia, talvez o Horta vai conseguir falar isso de uma forma mais clara, porque ele deve acompanhar mais atentamente, porque a gente também não consegue acompanhar as eleições municipais com detalhes do Brasil inteiro. Mas no caso de Porto Alegre, me parece que a estratégia da Maria do Rosário foi justamente não polarizar. Não polarizar e adotar um discurso mais ameno em relação a Sebastião Melo, num cenário muito difícil em Porto Alegre, que a gente teve a tragédia né, das enchentes nesse ano. E eu lembro que a Maria do Rosário, ela fez um post no Twitter, né, agora a gente chama de X, mas no X, falando algo no sentido de que não era o momento de procurar os culpados sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, e não apontar, talvez, para a responsabilidade, não culpa, a palavra responsabilidade eu acho que se encaixa melhor, do Melo e do governador Eduardo Leite. Então, assim, volto a dizer, eu não consigo acompanhar com detalhes todas as prefeituras, eu acho que o Horta talvez vai poder se aprofundar nisso, mas me parece que a estratégia da Maria do Rosário não tenha sido de justamente polarizar. No Rio de Janeiro, é um cenário também que o PT, achei muito complicada a posição do PT, né, de apoio ao Eduardo Paes, e não também indica um caminho de não optar pela polarização. Volto a dizer, o Rio de Janeiro ele tem algumas questões muito particulares e muito relacionadas, o Genuíno relacionou a questão de Belo Horizonte aqui ao que aconteceu com o Pimentel, e o Rio dá para a gente relacionar também com a gestão Crivella, e essa volta do Eduardo Paes, né, quase que triunfante, porque realmente o Crivella deixou uma terra arrasada de Janeiro. As clínicas da família não funcionavam, ele não participou de um grande evento para os cariocas que movimenta a economia do Rio de Janeiro, que é o Carnaval, né? Ele negou essa grande festa, ele não foi nessa Sapucaí, enfim, todas as questões particulares que todas as capitais têm. Mas ali também não se optou por uma posição mais à esquerda e apoiar essa candidatura do Tarcísio, que chama a atenção para os erros do Eduardo Paes também. Ele tem, de fato, ele é muito carismático, ele é muito popular no Rio de Janeiro, mas ele tem questões muito problemáticas do ponto de vista de um projeto de esquerda. Então, nessas duas capitais que eu quero chamar a atenção, foi diferente de São Paulo. A polarização não foi a escolha. E são duas capitais também muito importantes. Em Porto Alegre, se não me engano, Lula venceu as eleições, venceu em Porto Alegre em 2022, mas no Rio acho que não. Eu acho que seria o momento de também ali no Rio, e não só em São Paulo, optar pela estratégia da polarização. Mas isso aconteceu também em outras capitais, que o PT também se desviou dessa estratégia, que é em Salvador, no Recife. Então, eu quero chamar a atenção aí... Rose, aonde o PT apostou na polarização e cresceu. Fortaleza, ele apostou na polarização e cresceu, foi para o segundo turno. Em Natal também. Teresina, Goiânia. Eu concordo com a tua avaliação sobre Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre
a gente quis fazer uma campanha muito só para tirar a resistência, a rejeição, e caímos na malha do condomínio, que ali tem um condomínio imobiliário, midiático e financeiro, que controla a cidade de Porto Alegre, que vem da derrota do PT, quando veio Fogaça, veio essa turma toda aí que dá no Melo. Obrigado, hein, Rose. E Natal também, a Natália cresceu muito. Natal, porque ela foi para a polarização. Exatamente, porque ela foi... Então é curioso a gente fazer essas diferenças em São Paulo e nessas capitais, porque em São Paulo o PT não é na cabeça de chapa, né? Apesar de ter a Marta como vice, né? A Natália é do PT em Fortaleza, o Leitão é do PT, e optaram por esse caminho que parece que deu muito mais certo. Então, eu queria chamar a atenção dessas capitais, e realmente acho que neste momento, que entra no centro da discussão, é o papel da polarização. Eu acho que essa palavra vai ficar chata para a gente daqui a um tempo, mas eu acho que não tem como a gente desviar desse quadro. Perfeito. Vocês estavam falando essa questão, eu queria até, Horta, eu te passo a pergunta, o Horta Técnico voltou com a gente está falando sobre a questão da polarização que você muito bem trouxe, sobre essa eleição-chave do bolsonarismo, se o PT polarizou e a gente está colocando se cresceu a partir dessa polarização, se prestou atenção até para as campanhas de vereadores também, e eu queria também perguntar, e depois eu ouço o Genuíno e a Rose, apresentar para o Horta, porque, por exemplo, essa polarização, como que vocês olham a eleição, por exemplo, no Belém, que o Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, ele está em terceiro lugar, ele tem chances de não ir para o segundo turno e acabar não se reelegendo, assim o PSOL perderia a única capital que ele governa, que é Belém, no Pará. Faltou polarização, literalmente, para o Edmilson nessa eleição, Horta? Olha, Fernanda, é terrível a gente participar do programa com a Rose e com o Genuíno, porque eles fazem uns negócios, eles vão fazendo análise, vai empurrando a gente para o lugar que a gente tem que dizer. E aí sobra para mim dizer um negócio. A verdade é o seguinte, a direita está fazendo a disputa interna que ela tem que fazer, entendendo que existe uma coisa chamada fascismo, e a direita antiga quer expurgar isso, e o fascismo quer se colocar e se estabelecer como viabilidade. A esquerda está fingindo que isso não existe. Grande parte do PT tentou, desde o início do governo Lula, passar os primeiros 2 anos como se o bolsonarismo e essa estrutura fascista fosse um eco do passado. Vamos olhar para frente, fazer as nossas coisas, tomar os nossos símbolos, e eles vão murchar e eles vão morrer. Então se escolheu, em diversas capitais no Brasil, não polarizar, não brigar, não fazer o polo que o Genuíno diz que precisa fazer, não disputar as nossas pautas, redução de jornada de trabalho, discussão sobre as legislações trabalhistas que vem aí, processo de soberania tecnológica, soberania digital, política externa independente, né, aproximação com o BRICS, discussão financeira que tem que ser feita. Nós optamos por não fazer isso, porque uma parte do Partido dos Trabalhadores acha que pode simplesmente ignorar a existência do bolsonarismo e criar um caminho do meio, cujo sonho é a reorganização do PSDB para voltar uma polarização de mentirinha dos anos 90, que eu estou chamando de mentirinha porque nós vimos que a polarização de fato hoje ela é muito mais profunda, e uma parte do PT se recusou a fazer essa disputa política. E por se recusar a fazer a disputa política, o que aconteceu? Uma parte dos eleitores de esquerda se desencantou, uma parte dos eleitores de centro parece que nós não somos diferentes do resto e, portanto, nós não merecemos o voto, e uma parte efetiva da direita que se alia conosco lá no Centrão para governar, porque o presidente Lula é governo, simplesmente se afastou, deixando as candidaturas de esquerda desidratadas na sua maior parte das vezes. E por a gente não fazer essa disputa, a gente acaba sendo colocado numa condição de não apenas não disputar o presente, mas não abrir uma vertente de disputa no futuro, que é o que o Genuíno e a Rose estão pedindo aqui. Dizendo, olha, a gente precisava se colocar como uma bandeira, um espaço. Aliás, o Genuíno citou o Obrador no México, o Genuíno podia ter citado na Colômbia o Petro, embora o Petro tenha seus problemas, ele está colocando isso, em oposição, por exemplo, ao Boric no Chile, que fez exatamente o que o presidente Lula está tentando fazer aqui e deu com os burros na água. Né? Então, assim, eles, por isso que eu falei, né? Brinquei com os dois, com o Genuíno e com a Rose, porque eles vão construindo a análise e ela precisa ser. Tem momentos que a gente tem que dizer a coisa, exatamente isso. O PT escolheu um caminho que ficou, vamos dizer, para pensar no Brasil para o futuro, tentando retomar uma polarização inexistente com o PSDB e fingindo que essa ameaça bolsonarista não existe. Nós não, viu, Fernanda? Nós não fizemos o que deveríamos fazer. Nós resolvemos
lutar contra os fascistas no governo Lula e não contra o fascismo. Nós achamos que é suficiente prender Jair Bolsonaro, e quando a gente faz isso e tira ele do governo, a gente promove uma reestruturação do campo fascista, que surgem figuras ainda mais esdrúxulas como Pablo Marçal, e a gente não investiu em educação, e a gente não construiu uma alternativa política sólida, com bandeiras nossas, com estruturas nossas, para fazer essa disputa e dar um ar, nesse momento, já de novidade, mas principalmente para o futuro. As pessoas ficaram pensando em tentar manter o seu castelinho mal construído nesse momento e esqueceu que a gente tem uma eleição em 2026 e a coisa realmente vai ficar muito complicada. Eu tenho medo, se efetivamente no Rio Grande do Sul e em São Paulo a esquerda fracassar, eu tenho medo do que a gente vai ter que fazer para apresentar uma plataforma decente em 2026. Será que dá tempo? Eu não sei se dá. Eu queria fazer até uma pergunta para o Horta sobre o que eu mencionei com cuidado sobre Porto Alegre, porque não tenho todas as informações, não acompanho como gostaria de acompanhar, sobre essa questão do crescimento da Juliana Brizola nas últimas semanas, quase chegando muito perto da Maria do Rosário. E me parece que a Juliana ela adotou um discurso mais radicalizado em relação ao da Maria do Rosário, principalmente a figura do Sebastião Melo. Então, assim, eu acho que você, não sei se você acompanha com tanta atenção, eu gostaria até de te passar essa pergunta, tá, Fernanda? Eu atropelei a Fernanda aqui, porque eu não tá tranquila. Não, mas de uma curiosidade mesmo, porque a Juliana cresceu muito nas pesquisas. Depois eu falo sobre isso, Rose, né? A Juliana tem o apoio do governador do Rio Grande do Sul, que faz aliança com o Sebastião Melo. Sim, não, é por isso que eu falei. O que ela fez foi um discurso não mais radical, ela fez um discurso com outro viés, mas dentro do campo do sistema. Para deixar eu acompanhei mais ou menos. Sim, e a Maria do Rosário ficou na defensiva porque quis fazer uma campanha só diminuindo a rejeição. E aí, em vez de afirmar, ela se defendeu. Esse é o problema. Isso. Não, isso, sim, era a minha dúvida. Por isso que eu disse que eu falei até com certo. Tudo bem. Porque a gente não consegue realmente acompanhar tudo, mas... eu ia comentar isso com o crescimento da Juliana. Eu fiquei impressionada com esse crescimento da Juliana. Eu ia comentar isso que o Genuíno colocou. Primeiro, a Juliana Brizola, ela está longe de ser uma candidata de esquerda, tá? O Brizola ali passou longe, né? Vamos dizer assim. Brizola, ela já custou a lembrada há muito tempo. Exato, entendeu? Se o Brizola tivesse ali, olhar para ela e ia dizer, minha querida, família, mas politicamente são muito diferentes, né? Porque a Juliana já há algum tempo ela tem um viés de centro-direita com alguns floreios ali em algumas situações. E o que foi feito ali é uma estratégia mais como é que eu vou te dizer assim, mais conservadora. Eles desidrataram os votos da Maria do Rosário porque eles perceberam o seguinte, como a Maria do Rosário estava indo em direção ao centro e não em direção à esquerda, então eles fizeram a Juliana Brizola ir nessa direção e disputar os votos. E a Juliana ganhou os votos do antipetismo. Então, aquele cara que se convenceu efetivamente de que o prefeito fez bobagem, que o governador fez bobagem, eu não vou votar neles, mas eles conseguiram fazer com que eles não votem na Rosário, apresentando a candidatura da Juliana Brizola. Então, ela serviu como uma terceira via de direita naquele processo, roubando votos da Maria do Rosário. E nesse sentido é que eu acho que o Genuíno tem razão. A Rosário precisava ter ido para o embate, a Rosário precisava ter descido do salto, ela que sempre foi e sempre vai ser a minha deputada, ela a minha vida inteira, mas ela precisava ter ido para o embate direto. O principal combate que fizeram a Maria do Rosário, e eu conversei muito, acompanhei um pouco, é que ela foi colocada como a defensora dos direitos humanos. Olha bem, a resistência à Maria do Rosário na campanha eleitoral é porque ela é defensora dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos humanos em geral. Aí ela tinha que ir para uma postura ofensiva com o perfil dela e discutir o perfil dos direitos humanos e discutir a questão da enchente. E eu acho que o governo teve uma postura defensiva em jogar 8 bi para reconstruir aquele Estado e não ter disputado politicamente. Agora, eu queria só dar uma informação aí, Fernanda, e para o Fernando, a quem fez o combate à extrema-direita em Belém, porque Belém teve um candidato à extrema-direita, aquele deputado da extrema-direita que fez aquela cena contra a deputada do PSOL do Rio de Janeiro.
aquele deputado extravagante. Foi o candidato do PMDB, que é ligado ao governador Helder Barbalho. O que acontece? Como o Edmilson estava com um desgaste por causa da crise do lixo, ele não conseguiu sair desse desgaste e fazer a polarização. Quem fez a polarização? Aí foi a direita institucional do MDB, do Helder Barbalho, como um candidato. Quando eu estive lá no início de 2023, é interessante a gente analisar que aparecia a candidatura do MDB ainda lá atrás e ela foi crescendo na oposição à extrema-direita, que era um deputado federal. Eu esqueci o nome dele agora, vocês se lembram aquela cena contra uma deputada do PSOL, quando ela estava discutindo a questão do assassinato da Marielle Franco. Ele é, talvez, da extrema, só para deixar isso claro. Agora, se você pega... É Éder Mauro, Genuíno? É o Éder Mauro? Isso, é isso aí. É isso aí que estava em primeiro lugar disparado, e quem tirou ele foi um candidato do MDB, não foi o candidato do PSOL. Aí essa observação vale a pena. É que a candidatura do PSOL, ela não produziu uma alternativa diante do desgaste que ela sofreu. Porque aí você tem, nessa eleição, alguns elementos para se avaliar. Por exemplo, as avaliações, as escolhas táticas, a composição de chapa, tudo isso acaba interferindo. Nós estamos tocando aqui na questão mais ampla de fundo, que é o problema da esquerda ser uma alternativa à extrema-direita e à direita institucional. Nós temos que combater duas direitas, tá certo? Se a gente não estiver preparado para ser a alternativa a essas duas direitas, a gente vai ficar embaralhado. É a minha posição, para deixar bem claro para vocês. Perfeito, Genuíno. Rose, vou te passar a palavra. A Rose fecha esse primeiro bloco com a gente aqui nesse outubro especial. Queria agradecer a sua participação e também, claro, Rose, você deixar as suas considerações finais. Gente, eu vou precisar sair agora, mas muito bom estar aqui com o Genuíno, com Horta, Fernanda e a Paty que está aí nos bastidores. Eu vou acompanhar agora as apurações e eu estou realmente esperando uma boa votação para o Guilherme Boulos, porque, como a gente já falou aqui nesse programa, e eu comecei a minha fala falando, a eleição de São Paulo ela é um grande termômetro para as nossas questões nacionais e para os principais problemas que a gente vai enfrentar. E bom programa aí para vocês, vou continuar acompanhando. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, um abraço aí, pessoal. Um abraço. Obrigada, Rose, pela participação aqui. A gente continua com o outubro especial, está chegando outros analistas também para a gente conversar aqui. O Genuíno também estava com a gente, Fernando Horta. Muito obrigada a todos que acompanham. E, claro, há formas de você estar colaborando com o Opera Mundi. Se você ainda não é colaborador de Opera Mundi, há 6 formas distintas. Vocês podem fazer a sua assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.